Bom, jovens, eu estou trazendo aqui para vocês uma série de 2 ou 3 vídeos onde a gente faz uma revisão de potências e raízes. Então, para você que vai fazer o Enem, ou vai cursar uma universidade, em ciências exatas, uma engenharia, até mesmo ciências humanas, qualquer área que onde você precise desses fundamentos de matemática, então esse vídeo vai ser útil para você. Vamos começar aqui com a revisão de potência. O que é uma potência? Aqui eu tenho a potência A elevado a m, onde A é a base, um número real, e esse m é um inteiro positivo, 1, 2, 3, né? Então, essa operação significa o quê? A elevado a m. Você simplesmente está repetindo o número real A m vezes. Então, se for, por exemplo, 2 elevado a 3, você está repetindo a base, o A seria a base, está repetindo essa base 3 vezes. E esse m seria o expoente. E o resultado, 2 elevado a 3, seria a potência em si. Então, A elevado a m seria a potência. A base, m expoente. Então, o n me dá quantas vezes eu estou repetindo a base em uma multiplicação. Então, estou repetindo a base m vezes numa multiplicação. Então, nesse caso, 2 elevado a 3. Estou repetindo a base 3 vezes em uma multiplicação, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo, 8, né? Se a base, se o expoente, aliás, né, que é o m, for 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Se o expoente for 1, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. E se você tiver a base 1, 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, é bom lembrar dessas 3 propriedades aqui, né? Qualquer base elevada a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, voltando para cá. Menos 2 ao cubo. Observe que o parênteses aqui indica que quem está sendo repetido 3 vezes é o menos 2. Então, quem está sendo elevado ao cubo, elevado a 3, é o menos 2. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2, certo? Então, o número negativo aparece o número ímpar de vezes. Toda vez que aparece o número par, observe que menos com menos dá mais na multiplicação, né? Certo? Mas vai sempre sobrar um menos se esse expoente aqui for ímpar. Certo? Então, você vai ter menos com menos, mais com menos, menos. Então, se o seu expoente for ímpar, um 3, um 5, um 7, o resultado dá um número negativo. Isso porque o sinal menos está aparecendo um número par de vezes, mais uma vez, né? Com o número par de vezes, você vai ter menos com menos que dá mais. No caso, o menos 2 elevado a 5. Menos 2 vezes menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. 5 vezes. Então, o sinal menos aparece o número par de vezes, ó. Uma vez, 2 vezes, e sobra um sinal menos, né? Já que o expoente é ímpar. Esse número par de vezes, o sinal dá mais, ó. Menos com menos mais, menos com menos mais, sobra um sinal menos. Mais com mais dá mais, com menos, menos. Então, se você tiver um número negativo elevado a um número ímpar, o resultado é sempre um número negativo. E um número negativo elevado a um número par, aí o sinal menos aparece o número par de vezes, né? Então aí vai dar mais, ó. Menos com menos mais, menos com menos mais com mais, mais. Então, número negativo elevado ao número ímpar dá um número negativo. Número negativo elevado ao número par dá um número positivo. Então, se eu tiver menos 1 elevado a 1000, eu sei que 1000 é par. Você menos 1, menos 1, menos 1, 1000 vezes, né? Então, o menos 1 aparece sempre aos pares, né? Aparece aos pares. Então, o resultado é um número positivo, mais 1. Certo? Um número positivo. Menos 1 elevado ao número ímpar. Aqui vai sobrar, quando você fizer essa multiplicação, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1001 vezes, vai aparecer o número par de menos 1 e vai sobrar um menos 1, né? Vai sobrar um menos 1. Certo? Então, isso aqui vai dar número negativo. Certo? Uma outra observação a se fazer é que se você tiver ó, menos 3 ao quadrado, isso aqui é diferente quando o menos está do lado de fora do parênteses. Ó. Isso aqui está indicando que você está levando ao quadrado, está repetindo 2 vezes na multiplicação o menos 3. Menos 3 vezes menos 3. Então, parênteses indica que o sinal menos também está sendo elevado ao quadrado. Isso dá menos com menos, mais 9. Já que quando você coloca o menos fora do parênteses, aqui você está indicando que quem está elevado ao quadrado é só o 3. Quem está sendo repetido 2 vezes é o 3. Ó, 3 vezes 3. E o menos está do lado de fora. Então aqui fica 3 vezes 3, 9. Menos, menos 9. Então,
Dessa forma aqui, quem está sendo elevado ao quadrado é o menos 3. Vai dar o número positivo, mais 9. Dessa forma aqui, quem está sendo elevado ao quadrado é apenas o 3. E o menos fica do lado de fora. Certo? Então tem que ter cuidado com isso aqui. São duas coisas diferentes. Então vamos à primeira propriedade. O que é que me diz essa propriedade? Isso aqui diz o seguinte, né? Produto de duas potências de mesma base. Eu estou lendo aqui da esquerda para a direita. Produto de duas potências de mesma base. Você repete a base, no caso aqui a base é o número real A, e soma os expoentes x mais y. Eu falei aqui no expoente inteiro, mas essa propriedade vale para números reais. Então, seu x e y podem ser números racionais, então, de forma geral, pode ser um número real. Certo? Então, produto de potência de mesma base, você soma os expoentes, x mais y. Isso lendo da esquerda para a direita. Lendo da direita para a esquerda, você tem uma potência, onde você escreve o expoente como uma soma. Isso aqui é igual a um produto de duas potências, certo? Onde a base seria o A. Exemplo. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado. Observe que é uma multiplicação onde a base é 2. O que é que você faz com os expoentes aqui? Você soma, né? 3 mais 2, 5. Fica 2 elevado a 5, que é o quê? Não é 2 vezes 5, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É 32. O expoente, como eu falei, pode ser um número, esse x e y, eles podem ser números reais, né? Números racionais. Não necessariamente essa propriedade vale apenas para números naturais. Aliás, tiro não necessariamente, ela não vale apenas para números naturais, vale para números reais quaisquer, certo? Então, nesse caso aqui, ó, 2 elevado a... O x aqui é 3 e o y é 1 meio. Observe que aqui eu estou usando a propriedade da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. O a seria o 2, x 3 e o y 1 meio. Isso aqui fica potência onde eu escrevo o expoente como uma soma de dois números. Isso aqui fica produto de duas potências com a base 2. Ó. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao meio. Então, eu estou usando a propriedade 1 da direita para a esquerda. Certo? Aqui, usando a propriedade 1 da esquerda para a direita, produto de duas potências de mesma base. A base, o A aqui seria 3, o expoente aqui é menos 1 meio e o expoente aqui é 1, né? É 1, né? Repete a base, soma os expoentes. Menos 1 meio mais 1. Quanto é menos 1 meio mais 1? 1 você escreve como 2 sobre 2, não deixa de ser 1, né? Para deixar a fração com a mesma base. Aí agora soma os numeradores, né? Menos 1 mais 2 dá 1. 3 elevado a 1 meio. Então isso aqui dá 1 meio, né? 3 elevado a 1 meio. Essa aqui, ó. Esse produto. Você tem aqui 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3. Com esses expoentes aqui. Esses que tem a mesma base, ó. Esse 2 e esse 2, você junta numa base só. Tá aqui, 2. Somando os expoentes. Então, o expoente desse 2, menos 3. Qual é o expoente desse? 5. Menos 3 mais 5. Esses outros dois aqui, ó, o 3 e o 3, que tem a mesma base 3, você repete a base e soma os expoentes. 4 mais menos 2. 4 menos 2. Certo? Então, estou usando a propriedade 1. Onde aqui eu juntei o 2 com 2, base 2. Tá aqui, né? Somando os expoentes. Aqui eu juntei o 3 com 3, base 3, ó, somando os expoentes. Menos 3 mais 5, 2. 3 elevado a 4 menos 2, 2. Dá 2 ao quadrado é 4, é 2 vezes 2, né? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Uma observação a se fazer sobre essa propriedade aqui, não fazer confusão, essa propriedade vale quando você tem um produto de potência de mesma base. Não serve para soma ou diferença, certo? Não serve. Ou seja, aqui tem base 2 com base 2, somados 2. Né? Isso aqui não é 2 elevado a 3 mais 2. Não é 2 elevado a 3 mais 2. Certo? É diferente. Isso aqui é uma soma. A propriedade que a gente viu agora vale para o produto de potência de mesma base. Certo? Observe que aqui, ó, 2 ao cubo dá 8. E 2 ao quadrado dá 4. 8 mais 4 dá 12. Enquanto o lado direito dá outra coisa. Ó. 2 elevado a 3 mais 2 é 2 elevado a 5. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É 32. Certo? Então, essa propriedade não vale para o produto, não vale para a soma. Certo? Você não pode. Se eu estou somando duas potências
Porque a base é a mesma, você não pode simplesmente somar os expoentes. Então isso aqui não funciona. Vamos ver essas propriedades 2 e 3, que costumam aparecer juntinhas. A propriedade 2 diz o quê? Você tem a potência de uma potência. Observe que aqui você tem um expoente y, e a base em si já é uma potência, ó, a elevado a x. Aqui simplesmente você repete essa base a e multiplica esses expoentes, ó, x vezes y, certo? Então, potência de uma potência, ou seja, a minha base aqui já é uma potência. Você repete a base a e multiplica os expoentes, x por y. A propriedade 3, você tem o expoente aqui de um produto, uma potência de um produto, né? Você simplesmente transforma isso aqui num produto de duas potências. Aqui a base você tem a e b elevado a x, isso aqui é a elevado a x vezes b elevado a x. Lembrando que quem está elevado ao expoente x é o a e o b. Está indicado aqui pelo parênteses, né? Então, você tem um expoente e a base é um produto de dois números. Isso aqui vira o produto de duas potências com o mesmo expoente x. Lendo da direita para a esquerda, você tem produto de duas potências com o mesmo expoente, você transforma numa potência só, com o expoente x, certo? Vamos ver aqui os exemplos. 8 elevado ao quadrado. A gente sabe que 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Mas o 8 é 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, aplicando a propriedade 2, você tem aqui o a elevado a x seria o 2 ao cubo e o y seria o 2. Ó. Isso aqui dá o quê? Repete a base 2 e multiplica esses expoentes. Ó. Multiplica 3 por 2. 3 vezes 2, 6. 2 à sexta. Não é 2 vezes 6. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2, 6 vezes, né? Isso dá 64. Aqui, 2 elevado a 1/3 elevado a 6. Elevado a 6. O a seria o 2, o x seria 1/3 e o y 6. Multiplica esses expoentes, né? Repete a base, multiplica 1/3 vezes 6. 6 vezes 1, 6, por 3, 2. Que é 6 sobre 3, né? 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Aqui, 2 elevado ao cubo, elevado a 4/3. Certo? Vezes 2 elevado a menos 1/2 elevado a 6. Eu quero simplificar essa expressão aqui. Como é que você faz? Usa propriedade 2, né? O 2 ao cubo seria aqui o a elevado a x, né? E o y seria o 4/3. Aqui fica 2 elevado a... Multiplica esses expoentes, ó. 3 vezes 4/3, ó. Faz a mesma coisa com outro termo aqui. 2 elevado a menos 1/2 vezes 6. Multiplica o menos 1/2 pelo 6. Estou usando a propriedade 2, duas vezes. Fica quanto? 2 elevado a 3 vezes 4, 12 sobre 3, 4. 2 à quarta, vezes 2 elevado a menos 1/2 vezes 6. Dá quanto? Menos 3. 2 elevado a menos 3. Quando chegar aqui, você vai usar aqui a propriedade 1. Produto de potência de mesma base. Repete a base 2, soma os expoentes. 4 mais menos 3, 4 menos 3, que é 1. 2 elevado a 1, que eu escrevo assim, né? Só 2. Essa outra aqui, ó. Menos 2 ao cubo elevado a 5. Então, observe que o parênteses está indicando que quem está elevado à quinta potência é o menos 2 ao cubo. É ele que vai repetir 5 vezes. Você pode escrever esse menos 2 ao cubo dessa forma. Ó. Menos 1 vezes 2 elevado ao cubo. Isso tudo elevado a 5. Quando você chegar aqui, você vai usar a propriedade 3. Onde o a seria o menos 1, o b o 2 ao cubo e o x o 5. Então, usando a propriedade 3, ficaria o a elevado a x, menos 1 elevado a 5, vezes o outro número, 2 ao cubo, elevado a 5. Menos 1 elevado a 5. Menos 1 elevado a um número ímpar. Certo? Dá o quê? Dá menos 1, né? Porque o menos 1 aparece um número ímpar de vezes. Um ímpar de vezes, ou seja, vai aparecer um número par de vezes e vai sobrar o menos 1. Então vai dar menos 1. 2 elevado a 3 elevado a 5. Usa o que aqui? Propriedade 2. Certo? Onde o 2 é o a, o x é o 3 e o y é o 5. 2 elevado a, multiplica os expoentes. 3 vezes 5, 15. Não dá simplesmente menos 2 elevado a 15. Para cá agora. Ó, 2 vezes 3 ao quadrado, propriedade 3. O a é o 2,
o B é o 3 e o X é esse 2 aqui. Dá o quê? O A ao quadrado vezes o B ao quadrado. Ou seja, expoente de um produto transforma num produto de duas potências, todos com o mesmo expoente 2, né? O A seria o 2 e o B seria o 3. Não? Então, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, é 9, né? 4 vezes 9, 36. Essa aqui, simplificando. De novo, você vai usar a propriedade 3. Propriedade 3. Onde você tem o A 2 à quarta e o B 3 ao cubo. Isso tudo elevado a x, que é o 2. Ficaria o A elevado ao 2, o 2 à quarta, né? Vezes o outro número, 3 ao cubo elevado a 2. Propriedade 3. Certo? 2 à quarta elevado ao quadrado, 3 ao cubo elevado ao quadrado. Quando chega aqui, você vai usar aqui propriedade A2. A elevado a x elevado a y. Multiplica os expoentes. 2 elevado a 4 vezes 2. 2 elevado a 8. 3 elevado a 3 vezes 2. 3 elevado a 6. Então dá isso aqui. Certo? Aqui é só abrir, né? Fazer o 2 e multiplicar o 2 8 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 e o 3 6 vezes. Multiplica. Essa aqui, eu quero simplificar essa expressão aqui. Simplificar. Observe, quem está em parênteses aqui, quem está dentro do parênteses está elevado a menos 6. Então isso tudo em parênteses está elevado a menos 6. Certo? Vezes 2 vezes 3 a menos 2. Eu quero simplificar isso aqui. O que é que você faz? Inicialmente você vai usar a propriedade 3. O 2 elevado a menos 1 terço é o A. O 3 elevado a menos 2 terços é o B. E o menos 6 é o X. Então ficaria o A, 2 a menos 1 terço elevado a menos 6, vezes o B elevado a menos 6. O B é o 3 elevado a menos 2 terços. Estou usando a propriedade 3. Aí repito o resto. 2 vezes 3 a menos 2. Agora venham para cá. Quando chegar aqui, nesse termo e nesse, vou usar a propriedade 2. Nesses dois aqui, vou usar a propriedade 2. Você tem o A seria o 2, o X o menos 1 terço e o Y o menos 6. Multiplica os expoentes. 2 elevado a menos 1 terço vezes menos 6, dá quanto? Menos 1 terço vezes menos 6. 6 sobre 3, dá 2. 2 ao quadrado. Agora faça a mesma coisa aqui. Propriedade 2. Repito 3, multiplica esses expoentes. Menos 2 terços vezes menos 6. Dá quanto? Dá 4. Certo? Agora repito o resto. Vezes 2, vezes 3 a menos 2. Pronto, aí você chegou aqui. Aí você vai agora pular para a propriedade 1. Isso aqui são produtos. Você tem potência, produto de potência de mesma base. Onde é que está a mesma base aqui? Ó? Ó, o 2 e o 2. Ó. Repete essa base 2 e soma os expoentes. Que é quem? 2 mais 1. Certo? Então 2 elevado a 3. Aí aparece aqui o 3. Ó. Aparece duas vezes. Ó. 3 e 3. Ó. Produto de potência de mesma base. Repete a base 3 e soma os expoentes. Qual é o expoente do 3? 4 menos 2. Somando. 4 mais menos 2. 4 menos 2. Então fica 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 4 menos 2. 3 elevado a 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. 3 ao quadrado é 9. Dá 72. Certo? Nesse exemplo, eu quero simplificar essa expressão aqui. Observe que você tem menos x ao cubo vezes y ao quadrado, isso tudo elevado a 5. Você pode escrever esse termo em parênteses dessa forma aqui, ó, menos 1 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado, elevado a 5. Você vai usar aqui a propriedade 3, mas lembrando que a propriedade 3, a gente viu que era um expoente de um produto, que a gente transformava num produto de potências, né? Mas a gente viu com um produto de dois termos, A e B. Mas pode ser 3 termos, 4 termos, o resultado dá o mesmo, né? Em vez de AB elevado a x, você poderia ter ABC elevado a x. Isso daria A elevado a x, B elevado a x, C elevado a x. Então esse produto pode ser de 3 termos, 4 termos, 5 termos. A regra é a mesma. Então, eu vou aplicar a propriedade 3 aqui. Certo? Repito o resto. Aqui é x elevado a 1, y elevado a 1, elevado a menos 10. Agora venho para cá. Agora aplicando a propriedade 3 nesse produto aqui, você tem menos 1 elevado a 5. Observe que no caso aqui o x é 5, a propriedade 3, né? Vezes
x ao cubo elevado a 5 vezes y ao quadrado elevado a 5. Aí, de novo, a propriedade 3 agora nesse outro termo aqui. Ó. X elevado a 1 elevado a menos 10. Fica o quê? 1 vezes menos 10. X elevado a menos 10. Y elevado a 1, y elevado a 1 elevado a menos 10. Dá o quê? Y elevado a menos 10. Certo? Então, apliquei a propriedade 3 aqui, nesse termo, e apliquei a propriedade 3 aqui também. Ó. Agora venho para cá. Isso aqui fica menos 1 elevado a 5, um número ímpar, menos 1 elevado a um número ímpar. O expoente é ímpar, então vai dar menos 1. X elevado a... Quando chegar aqui, você aplica a propriedade 2, onde o A é x, o 3 aqui está no lugar do x, né? E o outro expoente é o 5. Multiplico os expoentes, ó, 3 vezes 5, 15. Aplico aqui a propriedade 2. Aqui nesse y, aplico de novo a propriedade 2. Y elevado a 2 vezes 5, 10. Multiplico os expoentes. Repito o resto, ó. X a menos 10, y a menos 10. Ao chegar aqui, você vai aplicar a propriedade 1. Produto de potências com mesma base. Tem um x aqui e um x aqui. Repete a base x, soma os expoentes. 15 mais menos 10. 15 menos 10. Faz a mesma coisa agora para o y. Aparece o y aqui e aqui. Ó. Multiplicação com mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Mais 10 mais menos 10. 10 mais menos 10. 10 menos 10, né? Veio para cá. Menos 1 eu escrevo só menos, né? X elevado a 15 menos 10, 5. Y elevado a 10 menos 10, 0. A gente sabe que qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, y elevado a 0 dá 1. Então, fica menos x 5 vezes 1. Ou seja, menos x elevado a 5. Então, a gente viu essas propriedades 1, 2 e 3. Ou seja, produto de potência com mesma base, repete a base e soma os expoentes. Potência de uma potência, você repete a base e multiplica esses expoentes, ó, x com y. Potência de um produto, vira o produto das potências, onde o expoente é o mesmo, x. Agora, uma quarta propriedade. Você tem a elevado a menos n. Você pode passar essa potência para um denominador, contanto que você lembre de trocar o sinal do expoente. A elevado a menos n. Você passa para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Esse expoente não precisa ser necessariamente negativo. Um exemplo, na quarta propriedade. 2 elevado a menos 3. Eu posso passar essa potência para um denominador, deixando o numerador 1, né? Lembrando de trocar o sinal do expoente. O expoente é menos 3, fica mais 3. Então fica 1 sobre 2 elevado ao cubo. Mais 2 ao cubo é 8. É 2 vezes 2 vezes 2, né? Ou seja, dá 1/8. Mas se o expoente fosse positivo, você poderia aplicar a propriedade também. Certo? Vale para qualquer expoente. 2 a 3. Se você resolvesse passar isso aqui para o denominador, você tem que lembrar de trocar o sinal do expoente. O expoente é mais 3, vai menos 3. Então, se o expoente é negativo, vai para o denominador positivo. Se ele é positivo, vai para o denominador negativo. Essa propriedade 5. Divisão de potências de mesma base. Você repete a base A aqui e subtrai os expoentes. Ó, subtrai o expoente x do y, x menos y. Certo? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Lendo da direita para a esquerda, eu tenho uma potência onde o expoente é uma subtração, uma diferença. Você transforma isso numa divisão. Certo? Onde a base é A e os expoentes ficam x e y. Essa propriedade 4 e 5 estão diretamente ligadas. Ou seja, vamos ver aqui um exemplo da propriedade 5. A gente vê já isso aqui. Ó. A propriedade 5 está aqui. Ó. Você tem aqui a base A seria 2, base A 2, né? E o expoente, você tem 5 e 3. Repete a base 2, é uma divisão de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base. Repete a base 2, diminui os expoentes. 5 menos 3, 2 elevado a 2, 4. Certo? Mas, como eu acabei de dizer,
essa propriedade 5 e a 4 estão diretamente ligadas. Você pode encontrar esse resultado aqui sem saber a propriedade 5, sabendo a 4. Vamos ver aqui, voltar para esse problema. 2 elevado a 5 dividido por 2 ao cubo. Você pode escrever essa fração assim, né? 2 elevado a 5 vezes 1 sobre 2 ao cubo. Posso escrever assim, né? Quando chegar aqui, você vai aplicar a propriedade 4. Eu passo 2 elevado a 3 para cima, lembrando de trocar o sinal do expoente. Mas observe que você está aplicando a propriedade 4 da direita para a esquerda. Eu posso passar essa fração aqui, esse termo aqui que está no denominador, eu posso passar para o numerador, lembrando de mudar o sinal do expoente. Certo? Então, eu posso passar esse 2 ao cubo para cima, para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente, de 3 por menos 3. Certo? Então, usei aqui a propriedade 4 da direita para a esquerda. Passo 2 ao cubo para cima, troco o sinal do 3, menos 3. Ao chegar aqui, você vai usar a propriedade 1. Produto de potência de mesma base. Repete a base 2, soma os expoentes. 5 mais menos 3, 5 menos 3, 2. 2 ao quadrado, 4. Certo? Então, eu cheguei a esse resultado 4 de duas maneiras. Usando a propriedade 5, divisão de potência de mesma base. Mas é a mesma coisa de eu usar a propriedade 4. Certo? Eu chego ao mesmo resultado. É só passar o 2 ao cubo para cima, indo 2 a menos 3. E aplicar a propriedade 1, produto de potência de mesma base. Então a propriedade 4 e 5 estão diretamente conectadas, né? Certo? Você simplifica uma expressão usando a propriedade 4 ou a 5. Certo? No final das contas, acaba chegando ao mesmo resultado, né? Esse exemplo aqui, ó. Menos 2 elevado a 5 sobre 2 ao cubo. Divisão de potência de mesma base? Não. Observe que a base aqui é menos 2. Enquanto aqui é 2. Então você não pode subtrair os expoentes. Não pode subtrair o 5 do 3. A base aqui é menos 2, aqui é 2. O que é que você faz? Escreve esse numerador, esse menos 2 assim, ó. Menos 1 vezes 2. Isso está elevado a 5. Aí vai usar aqui propriedade aqui. Propriedade 3. Onde o A seria o menos 1 e o B seria o 2. E o X seria o 5. Então ficaria menos 1 elevado a 5 vezes 2 elevado a 5. Repete o resto, 2 ao cubo. Menos 1 elevado a 5, menos 1 elevado ao número ímpar, dá menos 1. Aqui fica, ó, divisão de potência de mesma base, ó, 2 a quinta e 2 a 3. Ó. A base agora é a mesma, 2. Repete a base 2, diminui os expoentes. 5 menos 3. 5 menos 3. Certo? 2 ao quadrado. Lembrando de colocar o sinal menos aqui do lado. Ao chegar aqui, lembrando que quem está ao quadrado é só o 2. O menos está lá de fora. Certo? Se tivesse um parênteses, sim. Aí ficaria positivo. Mas o menos está lá de fora. Então você leva só o 2 ao quadrado. Deixa o menos fora. 2 ao quadrado, 4, menos 4. Esse exemplo. 3 sobre 2 elevado a 4. Aqui você vai usar uma propriedade nova, propriedade 6. Você tem potência de um quociente. A base aqui é um quociente, é uma divisão. Isso aqui é igual a quociente das potências. Observe que a base aqui é A e B elevado a x. Isso aqui fica A elevado a x sobre B elevado a x. Certo? Então, potência de um quociente, de uma divisão, vira divisão das potências. Certo? Então, observe que o expoente aqui é o mesmo, x. Lendo da direita para a esquerda, se você tiver uma divisão de duas potências, com o mesmo expoente, no caso aqui o expoente é x, você transforma numa potência só, com o expoente x. Isso lendo da direita para a esquerda. Então aqui eu estou usando essa propriedade 6. Você tem 3 meios elevado a 4. Isso aqui é 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Aqui é como se você multiplicasse. Ó. 1 vezes 4, 4. Aqui 2 elevado a 1 vezes 4, 4. Então estou usando a propriedade 6, onde o 3 meios é a base A sobre B. E o x é o 4. Certo? Uma observação importante, vou fazer aqui para vocês. Vamos ver isso aqui. Ó. 3 meios elevado a menos 5. Certo? 3 meios elevado a menos 5. Isso aqui é o quê? Usando essa propriedade 6. Isso aqui é 3 elevado a menos 5 sobre 2 elevado a menos 5. Estou usando a propriedade 6. Certo? Potência de um quociente. Vira o quociente das potências. 3 elevado a menos 5, 2 a menos 5.
Certo? Isso aqui você pode escrever dessa forma. 3a menos 5 vezes 1 sobre 2a menos 5. Você pode agora aplicar a propriedade 4. 3a menos 5 você passa para o denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente, menos 5 para mais 5. E 2a menos 5 você passa para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Agora usando a propriedade 4, da direita para a esquerda. 2a menos 5 você passa para cima. Vai 2a mais 5. Troca o sinal do expoente. Então, ao chegar aqui, você usa a propriedade 4. Propriedade 4, aliás, né? Propriedade 4. 3a menos 5 vai para baixo, 3a mais 5. E 2a menos 5 vai para cima, 2a mais 5. Quando você chega aqui, você vai usar a propriedade 6 de novo. Só que agora da direita para a esquerda. Ó. Da direita para a esquerda. O x aqui seria o 5. Ó. Quociente divisão de duas potências. Vira potência do quociente. 2 sobre 3 elevado a 5. Compare o início aqui com o fim. 3 meios elevado a menos 5. Se você inverter aqui, se você inverter essa base, 3 meios para 2 terços, você trocou o sinal do expoente. Ou seja, resumindo aqui, se você tem aqui, né, uma potência de uma fração, se você pegar essa base e trocar o numerador pelo denominador, inverter essa base, colocar o A embaixo e o B em cima, em vez de AB ficar B sobre A, você troca o sinal do expoente, x por menos x. É o que está acontecendo aqui, ó. 3 meios a menos 5. Se você inverter a base, botar 2 terços, você troca o sinal do expoente. Eu concluo isso simplesmente usando as propriedades das potências. Então, basicamente, as propriedades 4 e 6. Certo? Inverto. Eu tenho uma fração elevada a x. Eu inverto a fração. A sobre B escrevo como B sobre A. E troco o sinal do expoente x. Se ele for menos, ele fica mais. Certo? Vamos finalizar essa primeira parte da aula fazendo um apanhado aqui das propriedades. A gente faz um apanhado e resolve 2 probleminhas. Primeira propriedade. Produto de potência de mesma base. Você repete a base A e soma os expoentes. Potência de uma potência. Aqui você tem uma potência onde a base em si já é uma potência. Você repete essa base A e multiplica os expoentes. Potência de um produto. A base aqui é um produto. Vira o produto das potências, onde você repete o expoente x. Aqui você tem propriedade 4. Você pode passar uma potência para um denominador e vice-versa. Contanto que você lembre de trocar o sinal do expoente. Então você pode passar uma potência para o denominador ou para o numerador de uma fração, lembrando de trocar o sinal do expoente. Menos m vai mais m. Quociente de duas potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Lembrando que a gente viu que a propriedade 5 é consequência da propriedade 1 e da propriedade 4. Aqui você pode passar o a elevado a y para cima, pela propriedade 4, colocando a elevado a menos y, ax vezes a elevado a menos y. Depois você aplica a propriedade 1, produto de potência de mesma base. Aí você chega no resultado 5. Então, 5 é consequência de 1 e 4. 6. Uma potência onde aqui a base é uma fração. Isso aqui é igual à fração das potências, certo? A elevado a, x, a sobre b elevado a x. Fica a elevado a x sobre b elevado a x. Potência de uma fração. Vira a fração das potências. Tudo com expoente x. Agora vamos ver esses 2 exemplos para a gente finalizar essa primeira parte da aula. Exemplo 1. Aqui em colchete eu tenho esse termo aqui todinho, elevado a 1 terço. Eu quero simplificar essa expressão aqui. Então, inicialmente, que propriedade eu uso? Propriedade 3. 3. Onde o A seria isso aqui, ó, menos 2 elevado a menos 12. Tá aqui. Certo? O B seria o menos 3 elevado a 6. E o X seria 1 terço. Então, inicialmente, você usa a propriedade 3, pegando o X 1 terço. Então, fica o primeiro termo elevado a 1 terço, vezes o segundo termo elevado a 1 terço. Então, usei a propriedade 3. Ao chegar aqui, você vai usar aqui propriedade. Propriedade agora A2. A2. Onde você teria aqui, o A seria o menos 2,
O x seria o menos 12 e o y 1/3. Então, usando propriedade 2. Ficaria então, né? A base menos 2, multiplica os expoentes, ó. Menos 12 vezes 1/3. Menos 12 vezes 1/3. Então, aqui eu estou usando propriedade 2. Repita a base menos 2 e multiplica os expoentes. Novamente, usa a propriedade 2. Repita a base menos 3, multiplica os expoentes. X e o y, que seria o 6 e 1/3. 6 vezes 1/3. Pronto, aí você chegou aqui, aí você faz, né? Menos 2 elevado a menos 12 vezes 1/3. Menos 4. 12 vezes 1, 12 sobre 3, 4. Com sinal menos. Menos 3 elevado a 6 vezes 1/3. 6 vezes 1, 6. Dividido por 3, 2. Certo? Pronto, ao chegar aqui, você usa o que nessa primeira parte aqui? Propriedade 4. Você passa o menos 2. Observe que quem está elevado a menos 4 é o menos 2. Não é só o 2. É por isso que tem um parênteses aqui. Menos 2 está elevado a menos 4. Você pode usar a propriedade 4 e passar para um denominador. Lembrando de trocar o sinal do expoente. Né? O expoente menos 4 passa para mais 4. Então, essa primeira parte aqui, você passa por denominador, lembrando de trocar o sinal do expoente. Menos 4 para 4. Certo? Pronto, ficou assim. Ó. O numerador, menos 3 ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, mais 9. Menos 2 à quarta, menos 2, 4 vezes, né? Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 16. 9 sobre 16. Certo? Bem simples, né? Só usar as propriedades. Essa outra aqui, parece feia, mas também é simples. É só usar as propriedades. Vamos lá. Eu quero simplificar essa expressão aqui. Entre parênteses, aqui em parênteses, esse termo todinho está elevado a menos 1/3. Então, isso aqui tudinho está elevado a menos 1/3. Esse menos a elevado a 10, observe que eu posso simplificar aqui, ó. Menos a elevado a 10, você pode usar aqui a propriedade 3. Eu escrevo menos a como menos 1 vezes a. Não deixa de ser menos a, né? Propriedade 3, certo? Aqui ficaria, né? Menos 1 elevado a 10 vezes a elevado a 10. Lembrando que eu estou usando a propriedade 3, quando menos 1 elevado a 10, a elevado a 10. Quanto é menos 1 elevado a 10? Menos 1 elevado a um número par, mais 1. Então, mais 1 vezes a elevado a 10. Então, esse menos a elevado a 10 dá simplesmente a elevado a 10. Então, eu boto aqui a elevado a 10. Ó. Daqui eu venho para cá. Troco esse menos a elevado a 10 por a elevado a 10. Repito o resto. B a sexta, repito o denominador, repito 1/3. Agora eu venho para cá. Que propriedade eu uso aqui? Observe que o A aparece em cima e embaixo. Propriedade 5. Divisão de potência de mesma base. Ó. Você repete o A em cima e subtrai os expoentes. 10 menos menos 8. Então, o A aparece em cima e aparece embaixo. Divisão de potência de mesma base. Repita a base A e subtrai os expoentes. 10 menos menos 8. Certo? Ou então, você poderia usar a propriedade 4. É só passar o A menos 8 para cima. Transformando menos 8 em mais 8. Então, ou usa 5 ou usa 4. O resultado dá o mesmo. Certo? 10 a menos menos 8. Ou 10 mais 8. O B aparece em cima e aparece embaixo. Propriedade 5 de novo. Divisão de potência de mesma base. Repita a base B. Subtrai os expoentes. 6 menos menos 3. Ó. B, 6 menos menos 3. Ou seja, 6 mais 3. Certo? Novamente, eu poderia ter usado a propriedade 4. É só passar o B menos 3 para cima. Ia ficar B mais 3. Ó. O resultado dá o mesmo. Usando a 5 ou a 4, o resultado dá o mesmo. Repito o C a menos 6. E repito menos 1/3. Pronto, agora venho para cá. A elevado a quanto? A elevado a 10 menos menos 8. A elevado a 18. B elevado a 6 mais 3. B elevado a 9, né? B elevado a 9. C elevado a menos 6. Aí você chega aqui. Que propriedade eu uso para passar daqui para cá? Ó? Que propriedade eu uso? Qual é a propriedade que eu vou usar aqui? É essa aqui, né? É a 6, né? Propriedade 6. Você tem uma potência, um expoente, e na base uma fração. O x seria o menos 1/3, propriedade 6. E na base uma fração. Fica a divisão das duas potências.
ou seja, o numerador elevado ao x, o menos 1/3, dividido pelo denominador elevado ao x, o menos 1/3. Propriedade 6. Estou usando a 6 aqui. Ao chegar aqui, você vai usar aqui propriedade. Vamos para 3 agora. Tem um produto, a base aqui é um produto, elevado a um expoente. Propriedade 3. O expoente é x é menos 1/3. Fica a elevado a 18 elevado a menos 1/3, vezes b elevado a 9 elevado a menos 1/3. Então, nesse numerador aqui, eu estou usando propriedade 3, onde o x é menos 1/3. Repito o denominador. Agora eu venho para cá. Ó. Que propriedade eu vou usar aqui agora? Propriedade 2. Esse A aqui, ó, é propriedade 2, onde o x é 18 e o y é menos 1/3. A elevado a, multiplica os expoentes. 18 vezes menos 1/3. Dá quanto? Menos 6. Menos 6. Certo? Vezes b elevado a. De novo, propriedade 2. Certo? 9 vezes menos 1/3. Repito b. Multiplica os expoentes. Ó. 9 vezes menos 1/3. Dá o quê? Menos 3. Repito o denominador. Ao chegar aqui, você vai usar aqui propriedade a 4. O que eu quero aqui, eu quero deixar tudo com expoente positivo. Eu poderia terminar aqui. Mas digamos que eu quisesse deixar tudo com expoente positivo. Poderia fazer assim, ó. Você passa o a menos 6 para o denominador, certo? Usando a propriedade 4. Lembra de trocar o sinal do expoente. Menos 6 vai mais 6. Passa o b a menos 3 para o denominador. Lembrando de trocar o sinal do expoente. Menos 3 vai mais 3. Certo? Então, eu uso a propriedade 4 para deixar todos os expoentes positivos. Ou poderia terminar aqui, se eu quisesse também. Certo? Então, o resultado é esse aqui.